O caixa tem sido o rei do seu negócio? Rose, que negócio maluco é esse que você está falando? O caixa ser o rei do negócio? É isso mesmo. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Fluxo de caixa, o rei do seu negócio. Nós estamos toda terça-feira, às 20 horas, aqui no Instagram com o nosso aulão de finanças. Nós vamos falar sobre o fluxo de caixa. É um tema que também gera muitas dúvidas, que também gera muita incerteza sobre como fazer, como lidar, como gerenciar. Sou Rosemary Santos, mentora financeira empresarial, e a minha missão aqui é te ajudar a organizar as finanças da sua empresa para aumentar a lucratividade do seu negócio. Afinal, um dos princípios de uma empresa que tem lucro é justamente a organização financeira, o planejamento, o controle dessas finanças, independente do momento que você está agora. Ah, Rose, eu tô com dívidas. Ok, se você tem clareza das suas dívidas, das suas entradas, das suas saídas, nós conseguimos te ajudar a crescer e a reorganizar todo esse processo. Mas sem delongas, já vou colocar aqui o nosso tema de hoje, para quem for chegando já saber. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Fluxo de caixa, o rei do seu negócio. Afinal de contas, por que o fluxo de caixa dá tanta confusão? O fluxo de caixa é um dos índices, um dos indicadores financeiros super importantes dentro de uma empresa. Fluxo de caixa, demonstrativo de caixa e DRE. Vou explicar aqui cada um deles para você entender o que você já tem e o que você ainda precisa ter no seu negócio. O fluxo de caixa é o dinheiro do dia a dia, é o diário, o que entra, o que sai, as contas pagas, o que o cliente pagou, o que você recebeu nas vendas, o que foi vendido e que realmente virou dinheiro. A gente diz que é um ativo de liquidez imediata. Liquidez imediata é o que? É o que vira caixa, o que vira dinheiro. O demonstrativo do fluxo de caixa é um resumo desse fluxo com as suas divisões. Então você consegue acompanhar a evolução do seu caixa e a evolução do que foi pago com esse dinheiro do caixa. Já a DRE é um demonstrativo de resultado do exercício. O que é esse demonstrativo? Ele mostra a evolução do seu faturamento, dos seus custos em relação ao seu faturamento, da margem de contribuição, dos impostos pagos e o lucro final. Porém, como a DRE ela é definida a partir do faturamento, do bruto, o seu lucro pode não ser o mesmo do caixa, do seu saldo de caixa. E isso muitas vezes gera muita confusão entre os empresários, já que o caixa é o dinheiro que entra, a DRE é o que eu vendi, independente se eu já recebi ou não. Quero aqui dar boa noite para você que está chegando agora. Estamos falando sobre fluxo de caixa, o rei do seu negócio. Já quero te convidar a pegar esse aviãozinho aqui, chamar muitos empreendedores para participarem conosco. Afinal, fluxo de caixa é o rei do seu negócio e tem muito empresário que precisa saber por que ele é o rei. E se você ainda não tem o fluxo de caixa na sua empresa, fica comigo até o final que eu vou te explicar como você pode fazer, os primeiros passos que você pode dar, porque você pode viver sem uma DRE, mas não dá para viver sem um fluxo de caixa. Não dá para viver sem um fluxo de caixa. Dúvidas? É só colocar aqui nos comentários que ao longo da nossa transmissão eu vou respondendo as suas dúvidas e reage. Quanto mais você reage, quanto mais você compartilha, você mostra que esse conteúdo é relevante e mais empresários vão ter acesso a essa informação gratuita aqui na rede, de extremo valor e que pode sim
salvar uma empresa. Então compartilha, reage, comenta aqui, deixando a sua pergunta e vamos entrar no tema principal. Eu já comecei a fazer um esquenta aqui, mas agora eu vou seguir o cronograma. Estou aqui com a minha cola. Vou seguir aqui o nosso cronograma. Então, papel e caneta nas mãos para anotar tudo. Não saia dessa live com dúvidas. Não saia dessa aula com dúvidas. Porque amanhã você vai chegar na sua empresa e vai aplicar o que eu estou dizendo aqui. Então, é muito importante que você anote e tire suas dúvidas. Vamos lá? O caixa é o rei do negócio. Por que o caixa é o rei do negócio? Porque ele mostra a realidade da sua empresa hoje, agora, neste momento. Hoje, eu peguei as informações de uma das minhas clientes para atualizar o fluxo de caixa. Teve entrada de dinheiro, saída de dinheiro. E esse é um ponto importante que eu vou comentar um pouco mais à frente. Você já deve ter ouvido falar de caixa, demonstrativo de fluxo de caixa e DRE. Comenta aqui para mim se você já ouviu falar algum desses termos ou se você nunca ouviu falar deles. Vou explicar quem é quem para você entender qual é o papel de importância de cada um. Depois eu vou me aprofundar no caixa, porque vocês vão me ouvir falar a sigla DRE, o demonstrativo de caixa eu já não uso muito a sigla DFC, mas a DRE eu acabo usando mais, então você já vai compreender comigo. Fluxo de caixa é o controle e organização diária do dinheiro que entra e que sai da sua empresa. Ou seja, o cliente te pagou, vai para o fluxo de caixa. O cliente vai te pagar, vai para o fluxo de caixa também. Então, o fluxo de caixa ele mostra a saúde financeira da sua empresa. O quanto você tem de dinheiro hoje, o quanto você vai ter caso você tenha dinheiro para receber dos clientes. Seja boleto, cartão de crédito, Pix, que hoje em dia a gente ama receber um Pix, a melhor notificação que você recebe no seu celular. Eu tenho certeza que é quando aparece lá que o cliente fez um Pix para você. Então, o caixa, ele mostra a sua realidade atual. Por que ele é o rei? Porque ele trabalha com o hoje. Agora, neste momento, é o que te dá direção imediata para a sua empresa. Demonstrativo de fluxo de caixa é o resumo desse fluxo, onde você acompanha a evolução da entrada de receitas e do pagamento das contas ao longo do mês. Ou quando você fecha o mês, você sabe do dinheiro que entrou, quanto foi para cada tipo de conta. Lembrando que o caixa trabalha com dinheiro disponível. Não esqueça essa palavra. Caixa trabalha com dinheiro disponível para você usar para pagar as contas, para comprar insumos, fazer investimentos e tudo mais. DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Esse demonstrativo normalmente é feito uma vez por mês e a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano. O que a DRE mostra para você? Mostra a evolução do seu faturamento, ou seja, do total de vendas, independente se você recebeu ou não. Tem sistemas que já tem uma DRE mais realista. Eu atendo clientes aqui na empresa que já tem o sistema, já trabalha com uma DRE realista. O que é essa DRE realista? Ela trabalha com base no caixa e não no que tem para receber. Isso ajuda muito porque você acaba não se enganando com o lucro que aparece no final. E eu vou contando para você por que isso é importante. Então, ele vai te mostrar a evolução do seu faturamento ao longo dos meses, o acumulado, porque a gente faz um fechamento trimestral. Então, você tem mês a mês e você tem o trimestre. Pode fazer a cada 3 meses. Já é essencial e depois você faz um fechamento no final do ano, um fechamento geral. Então, você acompanha a evolução do faturamento, a evolução dos custos, porque você sabe se aumentou o faturamento, você sabe que o custo vai aumentar. Mas se o seu custo não aumentou, se o seu custo aumentou e o seu faturamento não, aí tem coisa errada. Aí tem coisa errada.
e precisa investigar porque tem algo acontecendo, de repente você está comprando mais, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e é preciso investigar. Mas a DRE eu vou me aprofundar num próximo papo, e se você quer que eu fale mais sobre DRE em uma das nossas aulas, comente aqui DRE para eu poder preparar um material mais completo para uma aula exclusiva sobre DRE. De repente até uma aula fora daqui para eu poder compartilhar materiais com vocês. Combinado? Vamos nos ater ao caixa. Caixa, regime de caixa e regime de competência. São outros termos que eu sei que você, empreendedor e empreendedora que está me assistindo, já ouviu falar e fica viajando. Quem é caixa? O que é competência? Por que esses nomes contábeis difíceis? Mas eu vou contar aqui para você também. Regime de caixa é o dinheiro disponível, é fluxo de caixa. Com conciliação bancária, que é quando você confere o saldo do fluxo com o saldo das contas bancárias, e caixa físico, caso a sua empresa tenha, com o dinheiro disponível no caixa. Esse é o regime de caixa. É liquidez imediata, ou seja, dinheiro disponível para usar agora. Regime de competência é o que eu vendi e ainda não recebi. Então, a competência é o seu faturamento bruto. Ou seja, se você vendeu hoje no cartão, mas vai receber só amanhã, hoje são raros os casos, mas ainda tem máquina de cartão, principalmente no Link, que paga aí com 1 ou 2 dias. Então, nós que vendemos serviços e prestamos serviço à distância, acontece essas variações. Quem vende na máquina mesmo física, já recebe o dinheiro na hora. E eu descobri que o Nubank, abrindo um parênteses aqui, você que tem conta PJ na Nubank, tem acho que é TapPay, uma coisa assim o nome, dentro da conta PJ, você recebe dinheiro na hora. Então, é uma solução prática. Antes era só para clientes Nubank, para vender para um cliente Nubank, agora você consegue vender para todo mundo. E a taxa deles no Tap tá bem legal. O Tap eu nunca usei, mas meu noivo que trabalha com obra, então ele tem utilizado e tem sido bem legal. E isso dá um reforço muito grande no caixa. Mas voltando aqui para o nosso tema, então você vendeu no cartão de crédito hoje, o seu cartão vai pagar só amanhã, então a sua competência hoje é a venda. Vou dar um exemplo, você vendeu R$100 no cartão em uma vez, então a sua competência é de R$100. O seu caixa na data de hoje, 8/4, é 0. Por quê? Não caiu na conta. Você não pode utilizar esse dinheiro. Você precisa esperar até amanhã para poder utilizar. E se você vendeu parcelado e vai receber mês após mês, a sua competência é 100, porém o seu caixa é naquele dia que vai cair o valor da parcela. Isso traz muita confusão ainda. Muitos ainda se perdem, se confundem, porque na hora de lançar no fluxo de caixa, lança errado. Comenta aqui comigo se você já tem um fluxo de caixa na sua empresa, se você faz o caixa no caderno ou se você já tem uma planilha ou até mesmo já utiliza um sistema de gestão para sua empresa. Tá tudo bem até aqui? Tá claro até aqui? Regime de caixa, dinheiro disponível. Competência, venda a receber, que não recebeu nada. Então, a DRE, ela trabalha com o regime de competência. Então, por que a Lígia está dizendo que nem o Lígia nós vamos resolver esse assunto? Fica aqui até o final que eu vou trazer solução aqui. Nós precisamos resolver esse assunto de uma vez por todas. Não dá para trabalhar sem fluxo de caixa. É a ferramenta, eu falo que ela vem antes da planilha de precificação. A fluxo de caixa, a planilha de precificação são assim as ferramentas essenciais para a gestão do empreendedor. A Diana está dizendo aqui que ainda não, ela tenta anotar tudo, mas não sabia disso. Sabia, eu acho que da planilha, eu acredito.
né, da planilha ou desses regimes. Então tem que ficar muito atenta nisso, porque a gente pode tomar decisão equivocada quando não entende. Eu vou dizer depois também o que o fluxo de caixa bem feito pode te ajudar. Ó, você nunca mais vai ficar sem ele. Vamos seguindo aqui. O fluxo de caixa e o que o fluxo de caixa te mostra? Deixa a tua pergunta aqui enquanto eu vou hidratar a minha garganta. Dos regimes. Os regimes, eles dão essa confundida mesmo, né? Comece no do segmento. Acabativa. Vamos melhorar isso. Seja acabativa. Começar e concluir. Na verdade, o fluxo de caixa, ele não tem fim. Ele é contínuo 365 ou 366 dias do ano. A DRE também. Então, o controle do negócio, ele ocorre o tempo todo. Não dá pra gente abrir mão, porque a hora que você precisa, ele é essencial. Então, precisamos aí seguir. O fluxo de caixa, ele traz muitas informações para nós. Então, no fluxo de caixa, você tem o quê? Entradas. E como eu gosto de fazer e como eu trabalho com os meus mentorados. Eu tenho mentorados que têm sistema de gestão. São comerciantes, tem muita mercadoria, então não dá para fazer todo o controle na planilha. Mas eu oriento a forma de distribuir as entradas e saídas quando não está de acordo com o que a empresa precisa. Mas falando do básico, que é na planilha, são as entradas. Eu gosto de dividir as entradas por forma de pagamento. Fica muito mais fácil na hora de lançar e dá menos confusão. Então, se você coloca, eu utilizo dessa forma e aplico com os mentorados assim. Vendas no Pix, vendas cartão de crédito, vendas cartão de débito. Eu, como vendo serviço a longo prazo, eu tenho a aba de boletos, porque eu tenho empresas que preferem pagar no boleto, por conta daquele DDA que já aparece na conta e é mais fácil de pagar. Então, eu tenho clientes que preferem o boleto por conta disso e para mim tá tudo bem. E eu preciso o quê? Tomar cuidado na hora de lançar. Quando eu vou fazer os meus lançamentos dos recebíveis, eu fico de olho nos meus mentorados, que são as rendas recorrentes. Então, eu vou lá lançar no mês seguinte a venda do Joãozinho. Joãozinho fechou um processo comigo, vai me pagar durante 6 meses. Boletos não conheço. No seu caso, talvez você não utilize por conta do tipo de negócio. Mas eu, como mentora, tem empresa que ela exige a emissão de boletos. Tem muita empresa hoje que prefere pagar no Pix. Faz o Pix recorrente, mês a mês e tá tudo bem. Mas eu tenho empresas que exigem o boleto bancário. Eu tenho conta PJ, eu faço emissão de boletos todos os meses e tá tudo bem. E eu recebo do mesmo jeito, só que muda a forma de receber. E é aí que começa a entrar a gestão desse caixa. Porque o fluxo de caixa, ele te dá previsibilidade quando bem lançadas as informações. Então, olhe para as suas entradas, as suas expectativas de entrada, os clientes que estão para te pagar. Quando é no boleto, eu preciso ficar de olho se a data do vencimento do boleto não vai, se cai num sábado, cai no domingo, em um feriado. Porque o banco só vai processar no primeiro dia útil seguinte. Por exemplo, se eu vendo para um cliente, o cliente paga todo dia 15, mas naquele mês, o dia 15 é um feriado. Delícia, 15 de novembro, feriado. Vai estar emitido, porém, ele pode pagar no dia 16. Então, eu só vou receber esse dinheiro dia 17. Então, a minha competência no dia 15 é, sei lá, vou pôr um valor aqui, R$1.000 no boleto. Mas o meu caixa só vai se realizar 2 dias depois. Por quê? É feriado. Então, não vai ter compensação, mesmo que o cliente faça o pagamento no dia, não tem compensação bancária, principalmente se for feriado nacional. Então, vai processar no dia 16 para fazer o pagamento para mim no dia 17.
Então eu tenho que colocar esses 2 dias no meu fluxo de caixa, porque no caixa eu vou lançar o dia que cai, não o dia que vence. Na minha programação eu tenho que considerar isso. Cartão de crédito quando você vende por link de pagamento. O cliente quer comprar de você e você mandou o link. Você precisa saber quantos dias ele vai levar para te pagar. E você vai considerar esses dias. A grande maioria das máquinas que eu trabalho, eu tenho no Nubank, é 1 dia no link. E essa MAP eram 2 dias. Estavam com o sistema lá para entrar na hora, mas nunca atualizou. Para mim, pelo menos, não atualizou. Então, eu preciso ver por onde eu vou vender. Se a minha máquina está dizendo que o meu link que vender e o cliente processar no dia, ele vai me pagar no dia seguinte, então eu vou fazer a previsão dessa receita no dia seguinte. Isso ajuda o quê? A organizar o seu financeiro. Isso é organização. Para fazer gestão. A gestão é o acompanhamento e a tomada de decisão em cima disso. Então, o que eu faço com isso? Eu sei a forma dos cartões de crédito que me pagam e eu tenho a forma que o banco paga os meus boletos para mim, quando o cliente paga. Isso me faz o quê? Tomar decisões acerca das minhas contas a pagar, que é o outro passo que ele me mostra quando eu faço os lançamentos. Fluxo de caixa, ele só vai te trazer tudo isso que eu estou te dizendo se as informações estiverem lançadas da forma correta e atualizado. Não adianta você fazer o fluxo de caixa no começo do mês e fazer no final, que você vai se perder. Já digo aqui para você. Fluxo de caixa exige constância e disciplina. Não tem outra forma de fazer fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, você tem as entradas, a forma, eu gosto de separar por entradas, porque eu vejo qual a forma que o meu cliente mais me paga. Isso vai te ajudar a tomar decisões sobre promoções, sobre condições especiais de pagamento para os seus clientes. Porque se o seu cliente paga no Pix, a grande maioria, você pode fazer uma ação de vendas no Pix, porque a grande maioria já te paga no Pix. Agora, se você tem a grande maioria que paga pelo cartão de crédito, você precisa fazer uma ação no cartão de crédito. Não dá para fazer por Pix, que muitas vezes seu cliente não vai comprar, porque não é hábito dele comprar no Pix. E talvez não seja o hábito dos clientes que você quer atrair. Então, isso te dá até mesmo para você negociar melhores taxas com a operadora do cartão de crédito, com a operadora da máquina. Se você tem esses números, você tem poder de barganha. Tem máquinas que reduzem taxas, dão isenções de taxas quando você atinge um X de faturamento. E isso depende de máquina para máquina. Mas você só consegue pedir, negociar qualquer benefício quando você tem clareza. Então, se você tem essa clareza, você tem poder de negociação. Tá vendo a importância do fluxo de caixa? Isso porque eu só estou nas receitas. Tá gostando até aqui? Reaja aqui para mim, foguinhos, coraçõezinhos, para poder chamar mais e mais pessoas para poder participar dessa aula com a gente. Eu só tô no início do fluxo de caixa. Já dá para entender por que da majestade o fluxo de caixa. Ele me dá informações preciosas. Ele me dá direcionamento para tomar a melhor decisão para minha empresa. Se eu saber como que o meu cliente me paga, qual a forma mais recorrente, se é Pix, se é débito, se é crédito, se é boleto. Olha que maravilha é ter um fluxo de caixa na empresa bem organizadinho. Eu sou apaixonada. Foi uma das primeiras ferramentas que eu aprendi a fazer quando eu ainda estava fazendo planejamento para começar a vender as mentorias financeiras, as consultorias. Eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada e todos os anos eu lanço uma versão nova do fluxo de caixa. Esse ano mesmo eu lancei uma nova versão que é a que eu estou usando e os mentorados dos quais eu faço a gestão e não tem sistema, uso também. Uso a mesma planilha, eu só adapto para os clientes e adapto também para clientes de consultoria.
Então, quando vem um cliente fazer consultoria e não tem nada de caixa, eu monto esse fluxo de caixa, eu sento, eu explico, eu ensino, entrego essa minha ferramenta preciosa para que você faça a sua gestão também de forma preciosa. A segunda parte do fluxo são as despesas, o que você paga, contas a pagar. Eu também gosto de separar por custos, despesa fixa, despesas variáveis, custo variável. Acho que eu já coloquei custo variável, despesa fixa, despesa variável e investimento. São as abinhas que eu gosto de colocar. E ali eu vou colocando nas datas que eu vou pagar. Diferentemente das receitas, o boleto eu coloco no dia do vencimento, salvo se for final de semana. Se for final de semana, muitos te dão a opção de pagar no primeiro dia útil. Então, você pode até lançar para pagamento no primeiro dia útil, já que o fluxo de caixa ele precisa informar o dia que o dinheiro sai do caixa ou a previsão que tem de saída de caixa. Então, tanto as entradas quanto saídas é o quê? O que saiu do caixa ou vai sair e o que vai entrar no caixa. Então, no contas a pagar, você vai lá, você tem um boleto do seu fornecedor que vence dia 15, mas o dia 15 caiu no sábado. Você vai pagar na segunda-feira, dia 17. Portanto, a saída do dinheiro para pagar o boleto é dia 17, não dia 15. Rose, mas eu paguei no dia 15. Mas se você olhar o extrato da sua conta, ele só vai acusar o pagamento na segunda-feira. Vai debitar da sua conta no dia 15, mas vai processar somente na segunda-feira. Mês passado, eu fiz essa dinâmica com uma das minhas clientes, que eu faço gestão. Ela tinha várias contas que venciam no domingo, e eu sei que ela fez os pagamentos no domingo porque ela me informou. Porém, eu sei que no saldo da conta só caiu na segunda e eu tinha um ajuste de caixa para fazer, porque tinha rodado dinheiro. Então, eu joguei todos os pagamentos para segunda-feira, conforme está no extrato bancário, e consegui fazer o ajuste de caixa e deu tudo certinho. Isso é estratégia. Isso é gestão. Olhar, analisar, ver como funciona. E o fluxo de caixa, ele vai te dar o quê? Os dias. Então, juntando os dias que eu tenho conta para pagar e os dias que eu tenho dinheiro para receber, eu vejo o quê? O dia que eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Então, você consegue ver pelo fluxo de caixa o quanto você tem disponível todos os dias, toda semana e todo mês. Se você tem recebíveis, você consegue se antecipar. Se você tem comércio, vende todos os dias, você vai olhar primeiro o quê? O contas a pagar. Quais são os dias que tem contas a serem pagas? Porque você tem X dias para levantar aquele dinheiro, caso você tenha fechado o mês anterior com caixa zerado ou negativo. O que é um caixa negativo? É um caixa que não pagou todas as contas do mês. Faltou conta para ser paga. Foi para o mês seguinte a ser pago. E aí pode ser um dos motivos que alguma das áreas do contas a pagar apareça com um percentual maior sobre a receita. Por quê? Porque às vezes entrou mais dinheiro e você pagou tudo que estava atrasado. Isso pode acontecer dentro de uma empresa. Então, quando você olhar o seu fluxo, você vai ter essas informações. Imagina você chegar na empresa, hoje ainda é terça-feira, você olha seu fluxo e você sabe quanto de dinheiro você precisa. Ou melhor, olhar para o caixa da semana que vem. Semana que vem a semana é mais curta, são 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta, porque sexta-feira é feriado e a grande maioria das empresas vão fechar. Sexta, sábado, domingo. E segunda, porque na outra segunda, dia 21, é feriado também. Aí você vai ver o quê? O que você precisa fazer de hoje até a próxima quinta-feira para levantar esse dinheiro.
o que é possível fazer. Tem clientes para agendar, tem clientes para atender, tem vendas para fazer, tem vendas para serem recebidas e assim você vai fazendo a gestão. A gestão é isso, é você olhar, é você conferir, olhar o extrato da conta bancária e bater com o que está no seu caixa. Ver que tá certinho, deu 0 a 0 ali, maravilha, vamos seguir o baile. Deu errado, alguma coisa tá lançada errada, porque a conta bancária ela não mente. Mas às vezes você pode esquecer de lançar algo no fluxo de caixa. Eu atendi uma empresa há uns 2 anos mais ou menos. Eu fazia só o acompanhamento. E essa empresa tinha um BPO que tomava conta do financeiro para ela. Fazia a parte do lançamento de caixa, fazia o lançamento do contas a pagar, do contas a receber. E eu fui, ela chegou um dia para mim e falou: Rose, minha conciliação bancária não está batendo, a gente não está achando o que está acontecendo. Fui, pedi o acesso do sistema, que normalmente eu tenho acesso ao sistema dos clientes, porque eu entro, eu olho, eu analiso, eu corrijo. Peguei o acesso, entrei no sistema, fui olhar a conciliação bancária, fui ver realmente estava faltando dinheiro no caixa da empresa, não no banco, e fui o que? Investigar, que é o papel do mentor, investigar. Eu acho que eu deveria mudar, não sei o que vocês acreditam, mas eu acho que eu deveria mudar o meu título de mentora financeira para detetive das finanças. O que vocês acham? Sherlock Holmes das finanças. Eu acredito que combinaria mais. Por quê? Eu sou mestre em caçar onde vai parar o dinheiro dos meus clientes, onde vai parar o dinheiro das empresas. E comecei a olhar o contas a pagar, comecei a ver os lançamentos, fui fazer algumas conferências. E aí eu me lembrei que a empresária um dia falou para mim que às vezes o cliente encontra com ela vai fazer visita para o cliente e o cliente paga em dinheiro. E ela usa o dinheiro para pagar alguma conta, abastecer um carro, pagar uma conta de luz, alguma conta, né, que seja pequena ou pagar outro fornecedor. E aí eu fui perguntar, porque eu não achei, gente, lançamento em dinheiro. Eu achei lançamento do cartão de crédito, achei lançamentos no boleto e achei lançamentos via Pix. Naquela época já tinha Pix? Não, naquela época não tinha Pix, era ainda transferência bancária. Então tem mais tempo, porque o Pix veio na pandemia. Naquela época ainda era transferência bancária, DOC, TED. Quanto tempo? Acho que você não ouve falar desses termos. Eu já fiz muito DOC, TED. Né, nesses anos todos aí trabalhando no financeiro das empresas, foi ali, afinal, trabalhando em uma empresa no financeiro que eu aprendi a mexer no internet banking, que eu aprendi como emite boleto, como faz pagamento, como emite comprovante, essas coisas assim. E eu peguei e perguntei para ela, falei, nossa, eu tô sentindo falta dos lançamentos de dinheiro. Você andou recebendo os últimos meses pagamento em dinheiro? Ela falou, Rose, alguns clientes pagaram em dinheiro. E eu falei, mas você não deu baixa, não pediu, não foi dado baixa nos pagamentos? Ela falou, Rose, eu acho que não foi dado baixa e eu não sei nem quem foi que me pagou em dinheiro. Batamos a charada. O dinheiro que estava faltando era o dinheiro que ela recebeu em espécie e não lançou como entrada. Tinha várias despesas lançadas, mas as despesas também não estavam lançadas com o que foram pagas. Porque se fossem lançadas, nós poderíamos, não ia ficar legal, mas poderia lançar essa entrada no mesmo dia da saída, para poder pelo menos fechar o caixa. Mas não dava para fazer. E já tinha se passado muito tempo, não dava para corrigir, porque já tinha mais de ano que isso vinha acontecendo. Então, dinheiro, cliente pagou dinheiro, lança no fluxo de caixa, para não ter erro, porque depois você não vai lembrar. E a saída também, pagou qualquer coisa em dinheiro, anota na primeira oportunidade, nem que seja no bloco de notas do celular. Hoje no WhatsApp tem aquele que você manda mensagem de você para você. Eu adoro usar esse recurso, porque tudo que eu vou criar, às vezes quero fazer um post em grupos e tal, eu sempre lanço primeiro, escrevo de mim para mim, corrijo e depois eu
compartilho com as outras pessoas ou com os outros grupos. Então, no caixa, você vai acompanhar esses índices, vai acompanhar o dinheiro diário, semanal e mensal, acompanhando as suas necessidades também. Tomada de decisão. Já entendi que o fluxo de caixa me mostra o quanto eu estou recebendo de dinheiro das minhas vendas e também o quanto eu estou pagando de contas na minha empresa. Mas você falou, Rose, que eu tomo decisões com fluxo de caixa. Como que eu vou tomar decisões? Vou contar aí para você, mas antes de continuar, se está fazendo sentido para você, reage aqui com um foguinho, coraçãozinho, para eu ver que está fazendo sentido para você e para o seu negócio. E o Instagram entregar para mais empresários essa aula, para que eles possam também se beneficiar desse conteúdo. Afinal, quais decisões eu tomo com o meu fluxo de caixa? Eu tomo decisões sobre negociação. Antes de qualquer negociação, você consulta seu fluxo de caixa. Antes de qualquer decisão. Outro dia, chegou uma das minhas mentoradas, e essa eu faço a gestão, querendo fazer uma compra de uns 7 mil reais. Ela mandou uma mensagem para mim, um áudio: Rose, eu tô querendo comprar tal coisa e tal coisa. A fornecedora falou que vai parcelar em 10 vezes para eu pagar. A Lígia quer uma figurinha de socorro. Eu acho que tem que ser uma carinha assim, tem umas carinhas de desespero, mas eu acho que nem aparece aí no canto. Mas eu já sei que você tá gritando socorro daí. E ela veio falar para mim: Rose, eu tô querendo comprar. Olha o poder da tomada de decisão com base no caixa. Só presta atenção. Rose, eu quero comprar, eu quero investir, porque vai ficar bonito, nananana, e começou a falar para mim um monte de coisa. Ela me deu todas as razões possíveis e imagináveis para poder eu dizer que sim, compre. Só que eu, como mentora, eu sou o quê? A parte fria da história. Eu sou a Frozen das finanças. E ela pegou, eu ouvi os áudios que ela me mandou, mandou o orçamento que a empresa mandou para ela, com a forma de pagamento, que ela ia comprar. Ai, Rose, porque eu vou por aqui, eram alguns objetos de decoração para a empresa, porque a empresa não havia sido decorada ainda e tal. Aí eu peguei, eu não precisava nem olhar o caixa, porque quando eu faço gestão eu já conheço o caixa, então já sei a situação da empresa, então nem preciso olhar. Eu peguei, perguntei para ela assim, eu falei: qual é a necessidade disso na empresa hoje? Ah, Rose, é para ficar bonito. Eu falei: tá, mas para o seu cliente vai deixar de comprar de você por causa disso? Ela falou: não vai comprar, vai ficar mais acolhedor. Falei: mas você está conseguindo ser acolhedora sem esses itens na empresa. Hoje, nosso caixa não é possível fazer um investimento tão alto desse. Não é nossa prioridade. Nossa prioridade é fazer a empresa crescer nesse momento. Nossa prioridade é investir naquilo que dá retorno, que é aquilo que é a experiência do nosso cliente. Se fosse um insumo, se fosse um equipamento que vai te trazer retorno financeiro, beleza, a gente ajusta o financeiro, a gente dá uma apertada aqui, uma apertada ali, porque vai trazer retorno, vai trazer dinheiro. Mas isso que você quer comprar não traz dinheiro para a empresa, só vai sair. Então, se só vai sair, nesse momento não é viável. Claro, gente, eu oriento, mas eu falo: não, você não pode comprar. Porque se ela passasse o cartão, eu não poderia fazer nada. Igual outro dia, ela chegou contando que comprou até mesmo para a empresa. Ela falou: Rosa, eu não deveria ter comprado, mas já tinha comprado. Então, já comprou, vamos ter que pagar. Simples assim. Ah, e quando eu referi às empresas, né, talvez você ache engraçado, quando eu falo das empresas que eu mentoro, eu sempre vou falar na terceira pessoa do plural, na primeira pessoa do plural. Somos nós, sempre nós. Por quê? Porque eu caminho junto com a empresária, com o empresário que está comigo.
Então, até na mentoria eu falo, nós precisamos pagar, nós precisamos investir, nós precisamos tomar a decisão, nós precisamos vender. Por quê? Porque eu me incluo dentro do processo junto com o empresário, mas é para a empresa saber o que? O empresária, que eu tô junto, que eu tô ali segurando nas mãos do empresário, da empresária, que não tá sozinho, e isso faz toda a diferença. O meu diferencial é o quê? Meu mentorado sabe que não caminha sozinho. As minhas mãos estarão sempre segurando as mãos dele. Só vai soltar se ele ou ela quiser. Então, sempre vocês vão ouvir eu falar de casos das empresas que eu acompanho, sempre no plural. Sempre somos nós. Então, eu falei justamente isso para ela. Nós precisamos vender. Nós precisamos atrair clientes. Nós precisamos aumentar o faturamento. Aumentar as receitas. Nós precisamos investir com aquilo que dá retorno. Não aquilo que só vai ser um desembolso. E aí ela desistiu de boa parte da compra. Ela comprou bem menos. Mas ainda não saiu a sentença. Mas eu acredito que ela vai desistir da compra como quase um todo. E isso eu fiz o quê? Com base no caixa. Eu já conheço a evolução das despesas. Eu sei que nesse momento nós estamos pagando muitos investimentos, porque nesse caso é uma empresa nova. Então é preciso o quê? Cautela, calma. Vamos fazer sim, mas vamos fazer de forma gradativa. Vamos comprar menos de repente, escolhe o que é mais relevante, ou busca algumas coisas em outro lugar, de repente com preço mais acessível para esse momento, porque eu não cultivo mentalidade de escassez, eu não digo o que é caro, o que é barato, mas é o que é prioridade no momento. Então, o que é prioridade fica, o que não é prioridade sai. Simples assim. Então, você entra nessa negociação, é com você mesma que você vai entrar na negociação, com você mesmo. No máximo, se você for meu mentorado, vai discutir comigo, vai negociar comigo. Mas não, para quê? Para poder chegar num consenso, numa decisão final. Tomada de decisão, prazo para o cliente. Se você é bom alguém de fora e se empolga. Nossa, como se empolga. Mulher e homem também, tá? O homem também não tá fora. Sei que tem homem que tá assistindo aí, homem não fica de fora não. Já atendi muito homem empolgado. Já tomei susto. Meu coração, ele é muito forte. Meu coração é muito forte. E aqui eu acho que eu preciso contar uma outra história que aconteceu de uma empresa que eu mentorava. Essa empresa já passou por mim. Na verdade, essa empresa foi vendida muito bem. Eu mentorava uma empresa do ramo do agro. Vai vendo. Uma empresa do ramo do agro. Eles plantavam, eram commodities, eram matéria-prima, insumo. E nós estávamos estruturando esse processo do material bruto para o produto acabado. Porque eles eram distribuidores desse produto. Até aí estava tudo bem. Vamos lá, gente, montando plano de ação, revisando o preço, precificando, calculando, entendendo o cenário, o mercado. Passou a semana, fiz o meu atendimento lindamente. Semana seguinte, isso em uma semana, ele virou o meu processo de mentoria de cabeça para baixo. Semana seguinte, eu lembro, eu atendi essa empresa toda quinta-feira. Na outra quinta-feira, a hora que a gente abre, era uma sessão online, um dos donos chegou bem assim para mim: Rose, eu tenho uma notícia para te dar. Meu coração já faz assim, ó. Falei, manda. Rose, aluguei um ponto, vou abrir uma loja física. Eu olhei assim, eu falei, o quê? Rose, eu aluguei, nós vamos abrir uma loja física, uma loja bonita, vamos abrir e tal. E eu fiquei assim, olhando a tela. Eu falei, mas como assim? Não, Rose, achei o ponto ideal, já fui ver com a arquiteta para fazer o projeto, para ver os móveis, e agora a gente precisa fazer o orçamento dessa obra. Eu falei, meu Jesus amado, esse homem mudou a minha vida de uma semana. Porque se muda a vida dele, muda a minha também. A minha linha estratégica foi toda por água abaixo. Eu fiquei até sem ar. Aí depois o outro sócio entrou também. Eu peguei, olhei, eu falei, o que vocês estão aprontando na minha ausência?
Ah, Rose, nós vimos o ponto, a gente gostou e vamos abrir a loja física. Vamos lá, vamos mudar, e vocês não sabem, estava na metade da mentoria. Aquela época eu tinha uma outra forma de montar o cronograma. Aquela época eu montava por período, tipo 12 semanas, 16 semanas, 9 semanas, 10 semanas, umas coisas assim. Nós estávamos na metade do caminho. Eu tinha menos de 6 semanas para poder montar o planejamento de uma obra. Já tinha data para inaugurar o negócio, gente. E eu assim, eu falei, meu Deus, me ajuda. Começamos a sentar para poder planejar, fazer o orçamento da obra, eles tinham uma ideia, aí eu venho com o meu olhar de fora. É o que você disse, Lígia, vem o meu olhar de fora. Não, mas a gente precisa também disso. Eu não sou encarecedora do investimento, só que eu preciso, meu papel é o quê? Eu trazer todas as disponibilidades e botar essa disponibilidade dentro do caixa. Porque a empresa tinha um caixa X, eles tinham de um capital próprio para investir, mas eu precisava me virar nos 30, exatamente, eu corri. Porque eu tinha, continuava com a produção, tá? Porque eles continuaram com a produção, porque a produção é própria. Da produção e distribuição, que era o que eu estava organizando, nós acrescentamos a inauguração de uma loja física. Isso já mostrou o quê? Porque eu já tinha uma estrutura ali, eu tive que montar uma outra estrutura financeira para a obra e depois para a empresa, depois de funcionando. Então, assim, me virei nos 30 geral. Nossas sessões passou de 2 a 2h30. Então, eu ficava ali, eles ficavam quase malucos comigo. Então, eles, não, Rose, eu vou gastar X na obra. Eu olhava o orçamento, eu falava, ó, precisa disso, eu ia detalhando. Precisa ver isso, se isso não vai dar errado, se isso aqui tá dentro do que é esperado, precisa de licença disso, ver com o contador as licenças que você vai precisar, porque nós vamos ter que pagar taxa, vigilância, bombeiro, e aí quando ele viu ali, você falou, Rose do céu, o que eu tô fazendo? Eu falei, você fez? Nós poderíamos ter feito isso antes, mas já que você trouxe, nós vamos correr aqui com o que deu. Graças a Deus deu tudo certo, teve a inauguração, foi linda, ele ficou acho que quase 2 anos com a empresa, vendeu a empresa muito bem, hoje vendeu até para uma uma mentorada minha, e eu acredito que hoje ela passou para um outro grupo, que eu tô vendo uma outra pessoa com a empresa. Então, eu não sou a chata do rolê, mas eu tô aqui para dar clareza e direcionamento. Isso você pode ter certeza. A Lídia tá dizendo, aqui meu marido é muito bom aberto, eu geralmente fico tensa e tento segurar. Então, aí precisa achar o equilíbrio. Quando se é referente ao negócio, às vezes nós precisamos arriscar um pouco. Mesmo que você olhe e o caixa não tá ali aquela maravilha, mas às vezes é preciso arriscar, porque naquele risco vem faturamento. Então, tudo é o que? É uma análise minuciosa e um plano de ação bem elaborado. Prazo de clientes, o prazo que você dá para o seu cliente pagar, mesmo que seja no cartão. Mesmo que seja no cartão, você precisa ter isso determinado dentro da sua empresa, dentro da sua política de parcelamento. O parcelamento não fica a cargo do cliente, é em como que você quer pagar. Não, você direciona e se o cliente quiser mais parcelas, você negocia com ele. Às vezes uma taxa a mais que você vai cobrar, porque está na sua precificação. Hoje mesmo eu recebi o pedido de uma cliente que vai fazer um serviço parcelar no cartão. Eu dei a sugestão que é um valor baixo, de um parcelamento menor, e ela veio me pedir um parcelamento maior. Então, eu vou retornar com a proposta para ela e ela tem o direito de aceitar ou não, mas é um pedido dela de aumentar. Mas eu preciso saber o que se encaixa no meu caixa. Porque a forma que eu vou equilibrar o meu caixa é o quê? O prazo que o meu fornecedor me dá para eu poder pagar. Qual o prazo que o seu fornecedor tem te dado ultimamente? Eu sei por experiência e por trabalho com muitos dos meus clientes que os fornecedores vêm reduzindo cada vez mais o prazo médio de recebimento deles. Reduz o seu prazo médio de pagamento.
Quando você, e essa informação aqui é ouro, anota, anota, anota. Quando você paga primeiro para depois receber do seu cliente, você tem algo que chama necessidade de capital de giro. Nós chamamos de NCG, né, que é a sigla, necessidade de capital de giro. Se você não tem capital de giro, que é o dinheiro para cobrir as despesas quando falta dinheiro para pagar as contas de vendas, você precisa rever o seu caixa. Equilibrar o prazo que o seu fornecedor te dá para pagar com o prazo que você vai dar para o seu cliente é essencial. Vou trazer outra história aqui, e você que já está acostumada comigo, sabe que eu trago muito caso real. Por questões de confidencialidade de dados, normalmente eu não costumo colocar os casos aqui nas redes, né? Eu colocar a pessoa e tudo mais, mas eu posso contar o milagre, mas não conto quem é o santo. Uma das empresas que eu mentoro, nós chegamos nesse ponto, nós trabalhamos os 2 últimos meses nesse ponto, necessidade de capital de giro, porque eu comecei a abrir a caixa preta dos clientes. A empresa vem tendo muita falta de caixa, fechando com caixa negativo. Lá no início eu comentei o que é o caixa negativo. E aí nós vamos ver o porquê. E conversando, vendo o prazo, como é que tá o pagamento dos clientes e tal. Comecei a pegar alguns pedidos de venda para analisar e do fornecedor também. E aí eu descobri que a maioria dos fornecedores reduziram no máximo 60 dias. E ela ainda está vendendo até 120 dias. 160, 180, ou seja, tem fornecedor que está vendendo para ela para pagar até 2 meses. E ela está dando 4. Ou seja, ela precisa de capital de giro para 2 meses. E a empresa não tem esse capital hoje para suprir. E aí começa a ter falta de dinheiro no caixa. Às vezes não é o seu faturamento que está ruim, não é a sua venda que está baixa, mas é o seu caixa que está mal gerenciado. O seu prazo para o cliente está muito mais alto que o prazo do seu fornecedor. E isso precisa ser ajustado. Não é uma tarefa simples. Nós começamos esse processo há 1 mês e meio, para começar a enxugar um pouco esse prazo médio de recebimento dos clientes para poder ganhar fôlego para pagar os fornecedores. Porque quando você paga primeiro para depois receber, você precisa de dinheiro. Essa empresa ela precisa de capital de giro para 60 dias. 60 dias de faturamento para essa empresa é quase R$500 milhões, quase 500 mil. É um dinheiro alto, expressivo. Não é do dia para a noite que você junta R$500 milhões para pagar as contas da empresa, sem contar o lucro. O capital de giro a gente considera o giro mesmo, as contas do dia a dia. Nesse caso a gente pegou esse gap e você está convidado a olhar o seu caixa amanhã. Como que você está fazendo essa gestão? E aí, em cima disso, você vai tomar a decisão do que você precisa fazer, de como você vai conduzir as negociações com o seu cliente. Dá certo? Dá, principalmente com cliente novo. Uma das empresas que eu atendi, essa que me deu susto, nós fizemos isso. Os clientes deles pagavam com 28 dias corridos, então não passavam de 28 dias. Só que eles começaram a ter que pagar fornecedor com 15 a 20 dias. Isso fazia com que nós precisássemos de capital de giro de 8 a 13 dias. E também era um valor expressivo. E aí o que nós adotamos? Os clientes novos nós começamos a enxugar. Porque o mais velho é difícil você tirar. Mas às vezes você tem que sustentar aquele cliente que está com você, há muito tempo, nem mexe, nem tenta mexer muitas vezes.
Mas o cliente que está chegando, você consegue moldar na nova necessidade da empresa. Ah, mas ele veio de indicação, mesmo assim. Ah, mas fulano falou que você fazia. Então, era a nossa política, hoje a nossa política de pagamento é essa. Senão, você vai continuar fechando com caixa negativo. Isso não é saudável. Mesmo na hora que você for fechar a DRE, vai mostrar que você tem lucro na DRE, mas o seu caixa está negativo. Por quê? Porque você está pagando contas atrasadas, você está deixando de pagar conta, está demorando para receber. Lembra que o fluxo de caixa é o dinheiro disponível, imediato. A DRE é o que você vendeu, independente de quanto você vai receber. A sua DRE pode mostrar que você tem lucro, mas seu fluxo de caixa mostra que você está sem dinheiro e está devendo ainda. Então, para esse acompanhamento de gestão, o fluxo de caixa ele é primordial. Não dá para fazer de outra forma, não dá para dispensar. Ele faz todo sentido e toda necessidade dentro da empresa. Qual outra informação o fluxo de caixa me traz e te traz também com todas as informações atualizadas? As melhores datas para você pagar as contas. Tem datas que são péssimas para colocar contas. Eu vou dar o meu caso. Eu tenho datas certas para receber dos meus mentorados. Eu tenho mentorados que pagam no começo do mês, eu tenho mentorados que pagam no meio do mês, eu tenho mentorados que pagam no final do mês. Quando os que pagam no final do mês junta com quem paga no início do mês, porque é a viradinha do mês, porque é bem no finalzinho mesmo. E tem os que pagam na metade do mês. Eu sei que de repente colocar uma conta no dia 10 para mim não é tão bom assim. Porque eu estou longe do dia 15 e eu tô também longe do dia 30. Então eu tenho que buscar o quê? O meio termo. Então eu sempre coloco as minhas contas dia 25 para pegar para dia 25. Eu coloco sempre dia 5 para poder pegar a turma do dia 30 e eu ponho dia 20 para pegar o dia 15. E assim eu vou o quê? Contornando, mas eu só sei disso. Por quê? Porque eu acompanho as minhas vendas. Rose, mas eu trabalho vendendo todos os dias. Eu não tenho essa previsibilidade de receitas. Como que eu vou trabalhar as melhores datas? Você sempre vai fugir. Se você tem colaborador, foge do quinto dia útil e do dia 20. Que são datas que você tem encargos trabalhistas para recolher mais salários para pagar, e no dia 20 você tem os impostos da empresa e tem INSS, e imposto de renda, entre outros tributos estaduais e federais para pagar. Então você vai equilibrar, vai achar o caminho do meio, dia 8, dia 10, dia 25. Então você vai buscar datas entre esse meio tempo. Eu atendi uma empresa há um ano e pouco também. Eu não estava lá como mentora, mas a dona da empresa era muito minha amiga. E um dia ela veio perguntar para mim, né, os dias que ela poderia colocar o meu pagamento, porque eu dividia ao longo do mês. Eu falei para ela, olha, me paga dia 10 e dia 15, dia 10 e dia 25. Ela, mas por que dia 10 e dia 25? Eu falei para ela, porque dia 5 você paga os colaboradores, dia 20 você paga impostos. E eu tô vendo que tem várias datas aqui nesse meio do caminho que você paga fornecedor, porque eu tava dando treinamento pro financeiro, então eu acabava vendo alguns relatórios ali. Ela olhou para mim e falou, Rosa, eu não tinha me atentado a isso. Eu falei, mas atente o pessoal do compras, não colocar boleto, porque eles estavam desesperados, era quinto dia útil, dia de pagar, folha de pagamento, com uma lista de fornecedores para pagar. Eu falo, não faça isso com a tua empresa. Negocia, pede prazo. Fala que dia 5 não é bom não, pede para pôr dia 10. Porque você tem 5 dias para levantar o dinheiro. Mesmo que sobre do pagamento dos funcionários, você ainda tem um fôlego. Não fica desesperado. E nesse desespero, às vezes você o quê? Você pede antecipação de boleto, pede antecipação de cartão de crédito, que está lá no prazo normal, e você paga juros.
Você perde um dinheiro que não está no teu preço de venda para fazer caixa. Só que você faz e perde ao mesmo tempo, porque dependendo do valor, você vai deixar de receber um montante expressivo, porque não está dentro do preço. Se tiver no preço de venda, tá tudo bem, mas se não tiver, você vai arcar com prejuízo. E isso também pode fazer o seu caixa ficar negativo, porque você tem uma expectativa de receita e essa receita líquida não vai se cumprir, porque nós precisamos, o caixa é o líquido, não é o bruto. O bruto, lógico, você vai lançar o bruto e vai fazer as deduções. Mas depois que deduz os juros, as taxas, vai sobrar um valor para você. E esse valor pode não ser suficiente para pagar as contas. Por isso que é tudo muito minucioso no financeiro. Eu sei que tem muita gente que não gosta de gestão, mas ela é essencial. Hoje eu disse uma frase na sessão que eu falei assim: muitas pessoas não gostam, muitos empresários não gostam de gestão, mas gostam de passar o cartão. Como gostam? Mas na hora de fazer gestão, é suado. Então, recapitulando aqui o que nós já vimos até aqui. DRE, evolução de faturamento, caixa, evolução do dinheiro disponível. O total de contas a pagar, e ele traz também o teu saldo disponível, porque ele faz a dedução do que você recebeu com o que você vai pagar ou pagou, e vai te dar o saldo. Esse saldo, ele não é seu lucro, esse saldo ele fica para juntar com o dinheiro do dia seguinte ou daqui a alguns dias quando você receber novamente para pagar as contas. Então, nada de pegar o saldo do fluxo de caixa e achar que é para você, que não é não. Saldo do caixa é do caixa, da empresa. Seu Desprolabore precisa estar dentro da empresa também. Assim, você mantém a sua empresa saudável. E como que você precisa fazer? Qual o período? Caixa é gestão diária, principalmente para comércio. Principalmente para comércio, o fluxo de caixa precisa ser gerenciado diariamente. Se possível, de manhã e de noite. Se não for possível, escolhe um período do dia, ou pela manhã ou no fechamento do dia. Por quê? É o dinheiro que entra. Às vezes você está esperando um dinheiro para pagar as contas, entra, você nem se deu conta que entrou. Se você não faz pelo menos o fechamento no dia, você está tomando às vezes decisão equivocada. Então, o fluxo de caixa é todo dia. Todo dia. Dá uma olhada, vê o que foi pago, se tem conta para pagar, se não tem, se entrou dinheiro, lança, corrige, altera, vê a previsão para os próximos dias. Assim você consegue tomar decisões antecipadas, você consegue prevenir, não precisa ficar só remediando ou pagando incêndio dentro da sua empresa. A DRE, acompanhamento, ele é mensal e trimestral no mínimo. Por que mensal? Eu vou ver a evolução mês a mês no meu faturamento. Se eu estou crescendo, se eu estou vendendo mais. Trimestral, como está sendo o meu período? É um período que eu gosto particularmente de analisar o lucro. Porque tem mês que eu vendo mais, tem mês que eu vendo menos, tem mês que eu pago mais conta, tem mês que eu pago menos conta, tem mês que eu tenho imprevistos para pagar, tem mês que eu não tenho. Então, eu consigo fazer essa dupla análise do mês a mês, como que a empresa está performando mês a mês e como a empresa fecha o seu trimestre, que é importante. As grandes empresas, as SAs, as que têm ações na bolsa, aquelas que falam na televisão, você já deve ter ouvido, vendo algum jornal. A Petrobras fechou o último trimestre com lucro líquido de tantos milhões de reais. Você já deve ter ouvido falar isso. Eles fecharam, claro, uma empresa maior, ela fecha a DRE, ela fecha o balanço patrimonial também. Mas quando fala de lucro líquido, ela está falando basicamente da DRE, que foi fechada. Que é ali que mostra o lucro da empresa. Recapitulando, não necessariamente o caixa, mas o lucro
que essa empresa apurou nesse período. E no caso de uma empresa de capital aberto, que é uma empresa que já tem ações na bolsa, é o quê? É para informar. E aí a pessoa que tem a bolsa, ações na bolsa, ela já pode fazer ali o seu cálculo para saber o quanto que ela vai receber na hora das distribuições de lucros também, porque isso está na plataforma, já está na discriminação de quando a pessoa faz uma compra de ação na bolsa. Dúvidas até aqui? Ficou claro por que o caixa é a sua majestade? É a majestade, é o rei do seu negócio? Quantas informações você pode tirar do seu caixa? Quanta visualização? Porque quando você enxerga, é o visual. Você bate o olho e fala, nossa, hoje é um dia bom. Amanhã é um dia bom. Semana que vem vai ser um dia bom. Então, é uma fotografia do seu financeiro. Hoje, a DRE é do período de como foi o mês. Foi o mês de abril. No entanto, que a gente fecha a DRE o quê? Quando o mês fecha. Dos meus clientes, eu vou fechar em maio. Vou entregar nos primeiros dias de maio a DRE. Assim como eu fiz entrega semana passada para os meus mentorados da DRE de abril. E fechei o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Aliás, perdão. Entreguei agora em abril a DRE de março. E o fechamento de janeiro, fevereiro e março. Como a empresa performou naquele período. E assim eu vou fazendo o comparativo até o ano acabar. Rose, é muita informação para eu processar. Preciso demais saber do fluxo de caixa. O que pode ser feito? Tudo isso que eu expliquei aqui para você, eu oriento na consultoria estratégica. É uma consultoria individual e personalizada. Nesse caso, em específico, voltado para fluxo de caixa. Se você já tem, eu analiso o seu e te ajudo. Preciso de Rivotril. Boa, Lígia. Preciso de Rivotril, que eu devo ter dado nó na cabeça da Lígia com tanta informação nessa aula, né? Infelizmente, Lígia, eu não tenho Rivotril, mas posso resolver o teu problema do fluxo de caixa sem Rivotril, numa forma simples, prática, simples e prática. Nessa consultoria, se você já tem um fluxo de caixa, preciso de ti presencial e vitalícia. Você pode me ter. Eu não lembro, eu acho que você é de outro estado. Mas você pode me ter presencial aqui na tela e vitalício. É só se tornar minha mentorada em regime vitalício, você fica comigo pro resto da vida, né? Então, nessa consultoria, se você já tem o fluxo de caixa, eu vou analisar, ver os pontos de melhoria e ajustar para você para ficar dentro do que a sua empresa precisa hoje. Se é dentro do sistema de gestão, também. E aí cabe, às vezes, quando é sistema, fazer uma revisão no plano de contas, porque às vezes o plano não está tão claro para a necessidade da tua empresa. Rosa, eu não tenho nada, eu não sei nem por onde começar. Floripa, bem, de vez em quando eu posso ir aí fazer um passeio, né? A cada 6 meses, fazer um passeio. Aí já faço os atendimentos 1 a 1 no presencial. O restante a gente consegue trabalhar aqui à distância com a mesma excelência do presencial, que é uma dúvida que muitos têm, se a mentoria individual, os atendimentos individuais à distância tem a mesma dinâmica do presencial, tem a mesma dinâmica, a mesma entrega e a mesma excelência com a qual eu prezo tanto aqui pela excelência do meu trabalho. Rose, não tenho nada, eu elaboro para você. A partir do modelo que eu utilizo, eu vou ver a sua habilidade com Excel e vou ver se você tem uma habilidade já mais avançada, eu já disponibilizo a minha própria planilha adaptada para o seu negócio. Se não, eu
disponibilizo uma planilha mais simples, que normalmente são as planilhas que eu utilizo em treinamentos em grupo, porque eu nunca sei qual é o nível de habilidade com Excel de cada um. Rose, qual é o investimento dessa mentoria? Você que está vendo esse vídeo, que ficou aqui até o final, lembrando que essa aula não fica salva aqui no Instagram. Então você tem uma oportunidade única, porque eu sei que alguém vai querer assistir depois e não fica salvo. Essa aula é exclusiva para quem está comprometido aqui. Agregar valor, ampliar produtos, equipamentos. Eu preciso até printar essa tela sua aqui. Pois dá para a gente fazer tudo isso que você falou e muito mais no acompanhamento exclusivo e individual. Então, você que quer fazer a consultoria estratégica para fluxo de caixa, você que me chamar no direct, ainda hoje você tem 1 hora para me chamar e agendar a sua consultoria. Você vai investir apenas R$250. Essa consultoria hoje, quem contrata essa consultoria hoje, está investindo em torno de R$500 a R$600 nessa orientação. É online, eu disponibilizo material para você que não tem. Eu vou receber o seu material prévio para fazer essa análise e fazer as adequações. Então, é uma oportunidade única. Como que eu sei que você esteve na nossa transmissão? E quem quiser saber sobre outros serviços, é só me chamar no direct e falar que estava no Rei. Então, a nossa palavra-chave é Rei, porque é o tema da nossa aula de hoje. Portanto, não deixe para amanhã a consultoria que você pode agendar hoje. Então, terminando essa aula, já corre lá no direct, escreve Rei, que eu já vou te chamar, vou ficar aqui de plantão nessa próxima hora para agendar o teu horário e dar o seu passo decisivo. Já me segue se você não me segue aqui. E eu quero agradecer demais, vocês estão aqui comigo há 1h10, gente. Que aula foi essa? Você que está aí do outro lado está de parabéns e eu não poderia deixar de te honrar. Consegui trazer a melhor condição para você. Para quê? Para que você possa dar esse passo importante para começar a organizar o seu financeiro. Com uma orientação exclusiva, individual, eu e você e eu aqui na tela, juntinhos, juntinhas. Fazendo o quê? Falando de dinheiro, falando de crescimento, falando de estratégia de fluxo de caixa. Tão importante, tão essencial. Eu sei porque o fluxo de caixa muda a minha empresa todos os dias. Mudou a vida de mais de 100 alunos e mentorados que já passaram por aqui ao longo desses 6 anos. Com até cursos exclusivos que eu já ministrei no passado, no primeiro ano, e que transformaram tantas e tantas pessoas e tantas empresas. Então, pode transformar e vai transformar a sua também. Portanto, aguardo a sua palavra-chave lá no nosso direct. Você já sabe a nossa palavra-chave, já escreve lá que eu vou para lá para poder te atender. Desejo para você uma excelente semana, bom descanso e te espero na nossa sessão de consultoria. Um abraço e na próxima terça estaremos de volta com mais um tema no nosso aulão de finanças. Então já coloca na sua agenda, semana que vem, dia 15 de abril, estou em março ainda, dia 15 de abril às 20 horas aqui no Instagram. Vejo você lá.